Olá, queridos! Voltamos então para a nossa revisão, aula 7.2. Vamos direto ao tema? Vamos para que vocês possam aproveitar esse tempo para eu fazer uma revisão bem legal. Vamos lá, abrir aqui os slides. 7.2, aula 7.2, falando sobre a ciência antiga. Aí eu trouxe alguma civilização, né? Como a Mesopotâmia, Egito, Grécia, China, né? E o foco principal da ciência desses povos, o que foi cada uma delas, tá? Mas a nível de informação mesmo, vocês já compreenderam, né, que havia ciência no período antigo, lá antes de 300 anos antes de Cristo, já havia ciência, né, que eram tanto com base, né, a partir da filosofia, como também astronomia, matemática, medicina, engenharia, tecnologia e alquimia, né? Alquimia, que é estudos da área da química, né, como bússola, pólvora e sismógrafos primitivos, né? A China desenvolveu, né, acredito que se arrependeram de criar pólvora, né? E a pólvora, até hoje, né, constrói bombas, né, com esses elementos. Então, quase tudo o que pensamos hoje sobre ética, política, tem base, então, nesse conhecimento antigo, certo? Então, queridos, espera aí, deixa eu pegar minha caneta aqui. Deixa eu ver se... Pronto. Ixi, peguei uma caneta bem grossona aqui. Deixa eu pegar a outra aqui. Não está aparecendo o tipo de caneta. Marcador de texto. Querendo adiantar, mas não deu não, ficou pior. Mas vamos lá. Não vou riscar para não ficar grande aqui. Então, queridos, então, embora existiam dezenas, né, de estudiosos, de muitos homens, que os nomes muitas vezes não vai nem aparecer nos textos escritos, né? Mas 3 nomes foram muito importantes, como, por exemplo, Sócrates, Platão e Aristóteles. Eles eram, então, os mestres, né, da época. E aprendizes, né? Sempre se colocaram no lugar de aprendiz. Então, Platão tinha como visão de mundo a geometria, também cosmologia, e para ele o conhecimento ele se desenvolve de duas formas, né? O dualismo, mundo das ideias e o mundo sensível, que é o mundo imperfeito. E Aristóteles tinha como base que o conhecimento era, né, com base na física, também nas observações, né, baseado nas observações. Tinha estudos em astronomia, também para ele a realidade, a matéria tem forma e o um mundo único e real. Conhecimento, então, começa pelos sentidos. Experiência também é fundamental, como também observação na natureza. Então, as ideias desses 2 filósofos que nós estudamos. E a escola helenística, deixa eu ver, não, ficou aqui, parece que meio incompleto, né? Quando a Grécia foi conquistada na Macedônia, teve então o processo de interação, helenismo. Ou seja, ao expandir as fronteiras do império, Alexandre o Magno levou a cultura grega para para pontos distantes. Então, cultura helenística é essa mistura, né, da cultura grega com outros povos. E o que foi a escola helenística? Foi aquela grande biblioteca que construíram no Egito, né, construído por Alexandre o Grande, no qual eles conseguiram conservar, né, e muitos conhecimentos, né, de várias áreas da cultura antiga. Então, foram esses os 3 temas, né, que nós estudamos. E vamos agora para a atividade de sala. Momento para tirar dúvida. Vamos lá? Muito bem, queridos, vamos no momento da resolução de atividades. Vamos para a primeira questão. Acompanhe aí comigo, espero que vocês já tenham feito. É importante
Ah, professora, mas agora a senhora também colocava só 2 atividades, agora a senhora não colocou mais atividades para a gente fazer reflexão. Sim, estou tentando equilibrar, né? Momentos que vocês possam fazer reflexão, atividades escritas, mas também fica aí de forma flexível também o professor ter outros momentos com vocês. Momento em que vocês possam fazer outras atividades, né? Escrita, sei lá, de repente o professor traz um material melhor, né, do que apresento aqui, sei lá, um livro didático, né, que vocês possam estudar esse tema, não tem nenhum problema. Problema, o professor está aí para auxiliar vocês também, tá? Nosso currículo ele é flexível, não é tudo aqui engessado, não. Vocês podem também desenvolver atividades que sejam consistentes, coerentes, que vai permitir, né, o desenvolvimento da aprendizagem. Vamos para a leitura da questão 1. Para Platão, a verdadeira realidade está no mundo material, no mundo das ideias, nos sentidos ou na política? Já está aqui destacado, né? Letra B, ficou vermelho, não consegui tirar o vermelhinho ali. No mundo das ideias, tá? Para Platão, a, a verdadeira realidade está no mundo das ideias, ou o dualismo, mundo sensível e mundo inteligível. Questão 2. Para Aristóteles, já é outro filósofo, Aristóteles já tem outra ideia de mundo, né? O conhecimento começa nas ideias inatas, na dúvida, no sentido e na experiência ou na matemática? Se vocês aprenderam na hora da aula, vai marcar a letra C, nos sentidos e na experiência, enquanto Platão dizia que os sentidos é imperfeito, pode nos enganar, Aristóteles, que já tinha como base aí, podemos dizer que o empirismo tem base nas ideias de Aristóteles, né? Porque acredita que o conhecimento começa nos sentidos e na experiência. Porém, essas ideias também faz sentido. Quanto mais experienciamos um conhecimento, algo, a gente desenvolve melhor, né? Não é verdade? Então, também faz sentido. Questão 3. O modelo geocêntrico, defendido por Aristóteles, afirma que o Sol está no centro do universo, a Terra está no centro do universo, o universo não tem centro ou a Lua está no centro? Qual é a questão verdadeira? A Terra está no centro. Geo, né, quer dizer terra, centrismo, centro, Terra no centro. E o heliocentrismo já é a teoria contrária, que provou cientificamente que a Terra, o Sol está na Terra e a Terra gira em torno do Sol. E vocês lembram quantos meses demora para a Terra dar uma volta em torno do Sol? Quem estudou bem geografia sabe, né? E um dia, né, quando ela dá uma volta em torno dela mesma, ela dá um giro de 360 graus, né? Um giro em torno dela mesma. Qual é 360 graus não, 360 graus não é um círculo completo, né? É metade, eu acho, né? Ou seja, também tem que estudar mais geometria. Então, queridos, vocês estudam lá em geografia que a Terra tem 2 movimentos, o de rotação e de translação. Um que leva 24 horas, por isso dividimos o dia dia e noite, leva 24 horas, o nosso relógio também gira em torno de 24 horas, e o movimento em torno da Terra, que leva 365 dias, e 366, acho que no ano bissexto, alguma coisa assim. Eu esqueci tudo, isso eu estudei lá no ensino fundamental. E vocês sabem, então, o nome desses, né? Translação, rotação e translação. Então, letra B está correta. E vamos para a questão 4. Explique as principais diferenças entre Platão e Aristóteles em relação ao conhecimento em realidade. Muito bem, essa é uma questão no qual vocês vão pesquisar. Olhem aqui para mim, já que estamos com tempo. Essa questão vocês podem pesquisar lá nos slides, né? Eu trago lá quadros comparativos de cada um desses filósofos.
É claro que nós estudamos tudo sobre eles, tá? Que eu sei que tem muitos estudantes que querem aprofundar muito mais na filosofia, conhecer algumas, né, algumas teorias, né, as ideias desses filósofos também, principalmente Sócrates, Platão e Aristóteles. Eu gostaria também de estudar muito mais, né, do que eu já estudei, a gente esquece sobre esses filósofos, tem muita coisa interessante, muito assunto interessante. Então, se você tem interesse, tem muitos livros gratuitos, em PDF, eu tenho também. Caso vocês queiram, tenham interesse, pode me solicitar que eu envio, tá bom? E na internet, né? Tem muito documento disponível, né? Esses documentos estavam só lá na escola helenística, nas grandes bibliotecas. Agora não, é disponível. Com a tecnologia, isso expandiu, né? O acesso a muitos documentos. Por isso que a gente precisa saber fazer o quê? Pesquisar. Não é qualquer site, não é qualquer plataforma, né? Ou blog, né? Os blogs que traz as informações muito bem fundamentadas, tem que ter cuidado com as pesquisas, certo? Então vamos para a tela? Vamos ver aqui o que eu trouxe como resposta para vocês. Bem simplificado, o padrão de resposta seria Platão, mundo das ideias, conhecimento racional. O dualismo, mundo sensível, X mundo inteligível. Querem explicar mais sobre isso? Vocês podem escrever, né? Mais sobre o que é o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o conhecimento imperfeito, né? As coisas imperfeitas. Por quê? Tem a ver com os nossos sentidos. Será que tudo que nós enxergamos é verdadeiro? Tudo que nós ouvimos? Faz um exercício aí daquela brincadeira de telefone sem fio. Começa assim, a primeira pessoa recebe ali um bilhete com uma história. Aí essa pessoa vai passar para a segunda pessoa o que ela leu naquele bilhete. Olhem aqui para mim, para eu explicar direitinho. Apesar que eu estou com uma sede. Então, queridos, o telefone sem fio é um exemplo prático do que é o mundo sensível, né? O mundo pelos sentidos. E ele é imperfeito, porque a gente pode modificar as coisas, né? Por exemplo, o telefone sem fio, a última pessoa que for ouvir a história da primeira pessoa já vai ter uma história distorcida, porque foi passando de um para outro ali, através das percepções, né? Que as pessoas vão criando. É difícil chegar na 15ª pessoa a mesma história. Só se for uma frase muito simples. Por isso que a fofoca, temos que ter cuidado com fofoca, de repassar a fofoca. Porque um vai passando para o outro, um vai pedindo segredo para o outro, porque todo mundo tem alguém de confiança, não é verdade? Olha, eu vou te contar algo aqui, mas olha, confio em você, não conta para ninguém, não. Aí conta a história, contou a história da vida do fulano, né? Ai, sabia que fulano isso, aquilo. Aí essa pessoa tem um outro colega também que é de confiança, aí passa a história. Então, muito cuidado, fofoca. Por quê? O mundo sensível, que é as nossas percepções, as nossas impressões, pode mudar o rumo das coisas, né? Pode ser uma verdade não verdadeira. Certo? Voltando para a tela. Então, vocês podem explicar também aí pelo a concepção que você adquiriu por meio aí da aula. E Aristóteles, conhecimento pela experiência, observação da natureza, realidade única, matéria mais forma, certo? Diferença entre idealismo de Platão e empirismo, realismo de Aristóteles, né? Então, há diferença. Idealismo de Platão, que é o mundo das ideias, o conhecimento ele é construído pelo mundo sensível e inteligível. Inteligível é o quê? Da razão, razão lógica, matemática. O sensível também é pela razão, porém ela é sensível, ela pode ser percepções imperfeitas. E Aristóteles compreende, então, pela observação, né? Ou seja, o empirismo, aquilo que nós também abstraímos da natureza por meio da observação e também por meio da experiência. Diferença, então, entre os dois é isso.
Um é empirista e o outro realista, né? Aristóteles, no caso. Muito bem, aqui eu trago um material complementar para que vocês possam aí estudar mais um pouco um artigo sobre ciências na Grécia Antiga. Está aqui nesse site, ó, tá? Vocês, caso queiram pesquisar, vocês vão estudar um pouco mais, aprofundar sobre esse tema. Certo? Concluímos então. Agradeço a atenção de vocês, professor presencial, e aguardo vocês até a próxima aula. Até lá, excelentes estudos para vocês.